Bom dia a todos, queremos saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Alegria estarmos reunidos nesse dia para adorar. A gente teve uma dificuldade aí com o link anterior, algumas pessoas não estavam conseguindo acessar, por isso a gente reiniciou o link. A gente está começando essa nova transmissão da live agora nesse domingo de manhã. Deus abençoe sua vida, Deus confirme sobre nós a sua bênção, a sua graça e a sua paz. E orar com você nessa hora, para que juntos a gente peça a bênção, a graça de Deus, que nos ilumine, nos abençoe nesse dia que Ele nos dá. Senhor, é com alegria que estamos na Tua presença, é com alegria que estamos nessa hora, num só coração, reunidos através dessa live para Te adorar, para declarar que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa esperança, é a fonte da nossa alegria e da nossa paz. Muito obrigado porque mais uma manhã o Senhor renova sobre nós as Tuas misericórdias. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor sempre tem derramado de maneira renovada a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Pedimos a Tua bênção nessa hora e que o Senhor continue abençoando todos os dias da nossa vida, abençoa cada família que está representada aqui nesse culto, nessa hora, durante a semana, aqueles que estão assistindo a nossa live também, que a Tua graça, a Tua bênção e a Tua paz, elas sejam com todos nós para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos reunidos nesse dia para adorar a Deus. Hoje, como anunciamos aí nos grupos da igreja, a gente vai ter também a oportunidade de estar celebrando a ceia do Senhor logo após a mensagem. Que Deus continue renovando graça e paz sobre nós. Eu queria fazer uma breve leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 21, dos versos de 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte de água viva. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Apocalipse, ele é um livro que trata de esperança. E a esperança está em Deus e na sua graça que vai renovar todas as coisas. E Deus é bom e Ele é justo. Ele não concorda com o mal que existe na criação por causa do pecado, mas Ele ama a sua criação e ama mesmo aqueles que pecaram. E o projeto de Deus é a renovação de todas as coisas. A Jerusalém celeste que vai descer é Deus vindo ao encontro da sua criação e enchendo todas as coisas. Então aquilo que é em parte vai deixar de ser temporário e passageiro. A glória de Deus vai encher todas as coisas. E Deus nos chama para que a gente participe dessa sua missão e essa obra que Ele está realizando, de renovação de todas as coisas. E o desejo de Deus é que a gente venha com alegria, louvá-lo, celebrá-lo, nos entregarmos à sua boa vontade, abandonarmos o mal e a injustiça e a vivermos de acordo com a sua vontade, o seu amor, a sua fidelidade, o seu perdão e a sua graça. E em breve, Ele vai fazer novas todas as coisas. Todo o mal que já foi derrotado na cruz na ressurreição de Jesus será destruído. E essa é uma esperança que não depende de circunstâncias da nossa vida. É uma esperança fundamentada, eterna, na verdade de Deus, da sua palavra. E porque Deus é tão bom, e Ele sempre nos chama
para essa renovação e essa graça, e Ele nos chama a essa página nova que Ele está escrevendo na história de todas as coisas, nós vamos com alegria nessa hora louvar a Deus e agradecer a Deus. Nós reconhecemos diante de Deus que não somos tão bons quanto deveríamos, mas a graça de Deus cobre as nossas imperfeições, não apenas trazendo o perdão da culpa, do pecado, mas também nos conduzindo à vontade de Deus, à prática do que é bom, à prática da justiça, a vontade de Deus sendo realizada na terra e no céu. E esse é o desejo de Deus. Deus não tem prazer no juízo, Ele tem prazer na misericórdia e no perdão. Ele tem prazer em renovação. Ele tem prazer em escrever uma página nova e dar novas oportunidades. Esse Deus que é bondoso e é generoso, esse Deus que é santo e é justo, e esse Deus que vai renovar todas as coisas, nos convida nessa hora ao adorarmos com alegria e com sinceridade de coração. Vamos orar novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua presença e pelas Tuas promessas que enchem o nosso coração de esperança e de alegria. Obrigado porque o Senhor ama toda a Tua criação. E um dia o Senhor virá ao encontro da Tua criação para encher todas as coisas. A Jerusalém celeste vai descer. O Senhor vai resplandecer a luz do Teu rosto sobre toda a Tua criação e renovar toda a Tua criação. Até aquele dia chegar, Senhor, nos abençoe para que a nossa fé, a nossa esperança e a nossa alegria estejam em Ti. E que nesse momento de culto a gente possa, pela Tua graça, Te louvar e Te adorar com alegria, porque o Senhor é digno de todo culto, toda adoração e toda adoração. A Ti seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos com alegria nessa hora louvar a Deus. Amém. Graças e paz, irmãos. Tudo joinha com vocês? Estamos aí, firme e forte. Eu não combinei com o pastor, mas eu queria aproveitar esse momento para estar agradecendo algumas pessoas que a gente está vendo o empenho nessa pandemia toda e está lutando firme e forte, que é a Dani e o Leandro, que a gente está vendo o empenho dele. A Dani, ela não estava legal essa madrugada, mas mesmo assim ela fez de tudo para estar aqui hoje de manhã, mas ela não conseguiu. Mas domingo que vem ela está aí, está firme e forte me ajudando. Ela me deu essa missão aí de fazer o louvor. E uma pessoa também que eu queria agradecer, que é a Leila. Eu estou aqui hoje, a minha esposa, porque ela está lá com as crianças, cuidando das crianças, e eu estou aqui. Ela está louvando, agradecendo o nome do Senhor, junto com os irmãos que estão aí no outro lado da telinha. Tá bom? Vamos louvar o Senhor, toda a nossa alegria?
teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Vamos orar? Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, onde podemos, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu nome. O Senhor merece, ó Deus, toda a honra, toda a glória. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, ó Deus. O Senhor sabe a luta de cada um, as nossas lutas, e o Senhor tem estado conosco, nos ajudando, muitas vezes nos carregando no colo, ó Pai. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Estamos reunidos para adorar o Senhor e nessa hora vamos continuar a adoração ao Senhor através da sua palavra. Estamos fazendo a caminhada aí no livro de Jonas e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 3 do livro de Jonas, que eu convido você nessa hora para a gente estar fazendo a leitura e estar refletindo. Jonas capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez.
Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, que é inspirada pelo teu Espírito Santo. E nessa hora, o nosso pedido é que o Senhor ilumine essa palavra aos nossos corações, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que ela seja vida na nossa vida, para que ela nos santifique, para que ela renove em nós a alegria, a esperança, o arrependimento e a paz, para que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Bons irmãos, uma alegria estarmos reunidos para meditarmos na palavra de Deus. Nós chegamos aí no nosso capítulo 3 do livro de Jonas. A gente viu nos capítulos 1 e 2 que o Jonas é uma figura muito curiosa. Apesar dele ser profeta, apesar dele ser um profeta hebreu, o Jonas, ele, de modo geral, reagiu muito mal nos 2 primeiros capítulos. O Jonas, ele seguiu um caminho de queda. Ele ouve o chamado de Deus para ir para Nínive, mas ao invés de ir para Nínive, ele desce e vai para Jope. E lá em Jope ele paga para pegar um barco para ir para Tarsis, que era o caminho oposto. No navio ele vai para o fundo, para o porão, e dorme, alienado da grande tempestade que vem sobre o navio. Enquanto os marinheiros oram, pedindo a seus deuses por misericórdia, o Jonas não ora, e mesmo após de ser acordado, ele é lançado nas águas. E ele vai para o mais profundo, profundo do oceano, engolido por um grande peixe. E é só então que Jonas ora. Foi o motivo da nossa meditação na semana passada. Jonas esperou chegar no fundo do poço para orar a Deus e para buscar a Deus. E Deus, na sua misericórdia, ouve a oração do Jonas. E Deus, na sua misericórdia, vai fazer algo maravilhoso na vida do Jonas. O Jonas, que apesar de ser profeta, deveria demonstrar um grande testemunho na sua geração. O Jonas, o profeta hebreu, que agia de maneira pior do que os pagãos, do que aqueles que não creem em Deus, do que os marinheiros, que oraram, que buscaram a Deus, a seus deuses em oração na tempestade, e que quando Deus afastou a tempestade, se converteram ao Senhor antes do Jonas. Eles oraram antes do Jonas e se voltaram a Deus antes do Jonas. Mas Deus é bom. Deus é Deus de graça e misericórdia. E se você é uma pessoa que durante a sua vida cometeu erros, tomou decisões ruins, há uma boa notícia. Deus continua sendo bom. Deus continua misericordioso. E Ele continua chamando a todos ao arrependimento. Não só os marinheiros, mas o seu próprio profeta. Deus continua chamando a todos nós a sua graça. E quando Jonas clama, Deus ordena que o peixe o lance fora na praia. E Jonas vai receber algo muito interessante a partir do verso 1. Se você ler atentamente os versos de 1 até o começo do verso 3 e comparar com o capítulo 1, versos 1 a 3, vão perceber que são praticamente uma repetição. Sabe o que significa? É como se o capítulo 1 e o capítulo 2 não tivessem acontecido e Deus estivesse reescrevendo a história do Jonas e estivesse dizendo o seguinte para o Jonas naquele dia: Jonas, vamos esquecer o que passou e vamos começar de novo. Jonas, eu vou escrever uma história nova na tua vida. Eu vou inaugurar uma página nova na história da sua vida. Não vou fazer memória daquilo de ruim que já aconteceu. Eu vou te dar a oportunidade de começar de novo. É isso que acontece aqui nesse capítulo 3. Algumas pequenas diferenças nos versos de 1 a 3, do verso 1 até o início do verso 3, em relação ao capítulo 3, e em relação ao texto anterior do capítulo 1. As diferenças são as seguintes. Vamos lendo o verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Em primeiro lugar, no capítulo 1, o Jonas foi apresentado como filho de Amitai. Aqui, essa apresentação ela é substituída pela expressão pela segunda vez. Jonas, filho de Amitai, é o que a gente chamaria de nome e sobrenome. Filho de Amitai é a identidade dele enquanto família. E aqui, no lugar da identidade do capítulo 1, o que vai aparecer é a expressão segunda vez.
Deus está dando uma nova oportunidade para o Jonas. É como se Deus tivesse dito o seguinte: Jonas, agora eu vou te chamar para uma nova oportunidade, que é escrever de novo aquela história trágica, atrapalhada, de rebeldia e de pecado que você havia escrito anteriormente. Vou te dar a chance de escrever a história novamente. Vou te dar a chance de retomar aquele chamado que eu fiz na tua vida. Vou te dar a chance de reescrever essa página da história da sua vida. E Deus chama o Jonas como se fosse da primeira vez. E hoje eu quero dizer para você que Deus continua sendo bom. E Deus não mudou. E esse Deus que dá a Jonas uma oportunidade e os convida a voltar de novo para o chamado que ele fez, é um Deus que está chamando a mim e a você. Deus tem um grande chamado. Sabe qual é o grande chamado de Deus? A grande missão de Deus e o chamado que ele tem para a gente? A missão de Deus é trazer o seu reinado sobre todas as coisas. A missão de Deus é a primeira criação que é boa, que foi manchada pelo pecado, mas que Deus vai renovar essa criação. Isso não é obra nossa, é obra de Deus. Essa missão é de Deus. Mas Deus é bom e Ele nos chama a participar dessa missão. Ele nos chama a participar dessa renovação de todas as coisas. E a renovação de todas as coisas diz respeito à graça e à presença de Deus em tudo. E para que isso aconteça, Deus nos dá o privilégio de não apenas crermos em Deus e andarmos na sua presença, mas que a gente anuncie, compartilhe e testemunhe esse amor e essa graça de Deus sobre todas as coisas, o cuidado com toda a sua criação, com todas as criaturas. E esse é um tema fundamental do livro de Jonas. É curioso que Deus não chamou Jonas para Israel, como acontece via de regra com os profetas. Deus chama Jonas para Nínive, para os assírios, para um povo que não cria no Deus verdadeiro e não reconhecia o Senhor como Deus. Porque Deus tem alvos muito maiores do que Israel. Porque quando Deus chamou Abraão, Ele chamou Abraão para que através de Abraão todas as nações da terra fossem abençoadas. É isso que a gente percebe nos capítulos 12 e 18 do livro de Gênesis. E o livro de Jonas expressa essa verdade de Deus. Deus não está preocupado só com você que crê. Deus está preocupado com toda a criação. E aqueles que creem têm um chamado de anunciar que Deus, Ele é bom, que Deus é justo, que Deus faz justiça e que Deus, apesar de ser bom e misericordioso, Ele não concorda com a injustiça, não concorda com o pecado e não faz vista grossa para o pecado. Deus perdoa pecado, mas Ele não faz vista grossa pelo pecado. E quando Ele perdoa, Ele chama ao arrependimento. E mesmo quando Deus age no juízo, mesmo quando Deus julga, Ele julga visando o bem da criação, e Ele julga para a justiça, e Ele julga para o bem de todos, inclusive das vítimas do mal. Deus é bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo santo, Ele não admite a injustiça e o pecado, mas Ele é misericordioso e Ele perdoa a injustiça e o pecado. E Ele dá graça para que se abandone a injustiça e o pecado. E Ele chama cada dia ao arrependimento. E nesse processo, Deus tem prazer em dar novas oportunidades. E é isso que Ele está dando para mim e para você nessa manhã. Deus nos chama, através do Jonas, a entender que Ele tem uma oportunidade nova para a tua vida. Ele quer te chamar para uma nova vida, renovada em alegria na presença dEle, renovada em esperança e renovada em paz. Há muita proposta de religião nesse mundo, mas há um único Deus verdadeiro. E esse Deus único e verdadeiro, diante do qual um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esse Deus é Deus de graça e misericórdia. É o Deus que tem compaixão dos marinheiros, é Deus que tem compaixão de Jonas, e é Deus que tem compaixão da grande cidade de Nínive. Deus deseja renovar a história da sua vida. E Ele deseja trazer uma nova oportunidade, uma segunda vez. Na sequência tem uma outra diferença interessante. No verso 2, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei.
Olha como é que Deus fala no capítulo 1, no verso 2. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Aqui, Deus destaca no capítulo 3 a expressão: você vai pregar o que eu te mandar. E aqui é interessante o seguinte: Deus está dando uma nova oportunidade para Jonas, Deus está como que chamando Jonas de novo para a caminhada, mas é interessante que Deus aqui está dando uma nova ênfase. A mensagem que eu te mandar. Por quê? Porque no capítulo 1, o Jonas, ele se levantou, não para fazer a vontade do Senhor, mas para fugir da presença de Deus e para fazer o contrário do que Deus mandou. Jonas existiu a boa vontade de Deus. E aqui, Deus dá uma nova chance para o Jonas, mas Deus deixa muito claro para o Jonas: Jonas, eu estou te dando uma nova oportunidade, uma nova chance, mas não é para você de novo fazer o que você bem entende, não é para você se guiar pelo teu próprio coração. Tem muita gente que tenta se guiar pelo próprio coração e acha que o caminho da iluminação é conhecer a si mesmo. E a palavra de Deus afirma que isso é uma ilusão, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se você se conhece de verdade, você sabe que você é capaz de fazer coisas boas, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todos, os que creem e os que não creem, foram criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que todo mundo é capaz de fazer coisa boa. No entanto, o pecado, ele manchou essa imagem, e por causa do pecado, todos são capazes de fazer coisas ruins. Todos, inclusive os profetas. Todos, inclusive o povo de Deus. E a gente não pode tapar o sol com a peneira para essa realidade. Todos nós somos capazes de fazer o mal. E o nosso coração manchado pelo pecado, ele muitas vezes vai expressar essa imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes ele vai expressar equívocos em relação à vontade de Deus, ao que é bom e ao que é justo. Portanto, porque fomos criados por Deus e para Deus, você só vai se conhecer de verdade se você conhecer o teu Criador. Esse é o caminho que a Escritura apresenta. Ninguém se conhece de verdade enquanto não se conhecer a luz do Criador. Tem coisa em nós que a gente não consegue enxergar. Quando você vai se arrumar para sair de casa, o que é que você faz? Você procura um espelho. Por quê? Porque para você se enxergar, você precisa de algo além de você. Você precisa de algo fora de você, porque senão você não se vê. Da mesma maneira, a gente não consegue enxergar o nosso coração se não for a luz de Deus. E aqui Deus está revelando para o Jonas uma ênfase importante na nossa vida. Deus escreve uma página nova na história da sua vida. De repente Deus está te dando uma oportunidade. De repente Deus te livrou do mal, te livrou de alguma enfermidade, te livrou de alguma situação difícil. Mas quando Ele faz isso, é muito importante que você entenda que Ele te chama para você mudar de atitude. E não para ficar vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Para que você se entregue à vontade de Deus e à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Para que nessa graça e bondade de Deus, na qual uma página nova é escrita na história da nossa vida, a gente possa se entregar à vontade de Deus, que é boa, é agradável e é perfeita. E o verso 3 diz o seguinte: Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Outra coisa chama a atenção no Jonas. Olha que curioso e trágico novamente, tá? O Jonas, ele era um sujeito difícil. Deus dá uma nova chance para o Jonas, tira ele do fundo do abismo. No capítulo 2, o Jonas mesmo compara essa experiência de uma experiência de morte e ressurreição, né? O Jonas, ele recebe o chamado novamente. Deus o envia a Nínive. E quando o Jonas chega a Nínive, Nínive era uma cidade importante para Deus. As pessoas não criam em Deus, mas Deus ama toda a sua criação. Deus ama todas as pessoas. Só que Nínive era uma cidade que você demorava 3 dias para percorrer. E o Jonas, ao invés de abraçar aquela oportunidade que Deus estava dando de todo o coração, ou melhor, ao invés de abraçar essa oportunidade de todo o coração, ao invés de ir para Nínive
e com coração grato, cheio de amor e gratidão, pregar de maneira apaixonada, segundo a vontade de Deus, o Jonas fez a coisa de qualquer jeito. Por que ele fez a coisa de qualquer jeito? Porque Nínive era uma cidade que demorava 3 dias para percorrer. O Jonas só percorreu 1. Ele fez como que por obrigação. Ele teve uma nova oportunidade de Deus, mas fez como que contrariado. E tem muita gente que vive assim. Tem muita gente que todo dia, a palavra de Deus nos ensina que Deus renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. Deus levanta, Deus perdoa, Deus dá oportunidade, Deus renova a vida, Deus guarda, Deus livra do mal, Deus abençoa. Mas a pessoa vive arrastada, vive vivendo de qualquer jeito, vive fazendo tudo na marra e na obrigação, não vive com alegria para a glória de Deus, não serve a Deus com alegria, faz tudo na marra. Tudo que é para Deus parece que é na marra. Ao invés de viver tudo para a glória de Deus, faz tudo na base da obrigação, com má vontade. O Jonas parece que era um sujeito difícil de aprender, sujeito duro de coração. Depois de tão grande graça e misericórdia que Deus exerce na sua vida, Jonas continua turrão. Jonas continua teimoso. Jonas continua com o coração endurecido. Jonas continua servindo na marra, ao invés de servir com alegria e gratidão no coração. E sobre isso é muito importante que eu e você a gente entenda o seguinte: quando é que a gente serve a Deus? Tem gente que acha que a gente serve a Deus quando a gente vem aqui para o edifício da igreja e quando a gente faz coisas em relação ao culto. E essas coisas servem a Deus. Mas você precisa entender que isso está muito longe de ser o chamado de Deus para a sua vida. Você precisa entender que Deus criou tudo, Ele é Senhor de tudo, e o chamado de Deus é que nós vivamos na sua presença em tudo. Entenda que Deus te chama para fazer tudo para a glória dEle. Que o teu trabalho, o teu emprego, deve ser algo vivido na presença de Deus e para a glória dEle. E se você é funcionário, você deve dar o teu melhor, mesmo que você considere que o teu patrão não mereça, porque quem merece é Deus. Então você vai dar o teu melhor no teu trabalho, porque Deus é digno. E se você é patrão, você vai cuidar dos seus funcionários com respeito, com integridade, com justiça, porque você sabe que Deus ama todas as suas criaturas e Ele ama os seus funcionários. E você vai tratá-los com humanidade, com respeito e com humanidade. E se você é dona de casa, se você não tem trabalho fora de casa, né, porque dona de casa trabalha demais, e aliás, né, geralmente não tem nem aposentadoria, tá? Você precisa entender que quando você lava a tua louça, quando você faz a tua refeição, quando você limpa a sua casa, isso deve ser para a glória de Deus. Então deve ser feito com alegria e gratidão a Deus. Ao contrário do Jonas, que fazia tudo arrastado, que fazia com má vontade. No próximo capítulo a gente vai entender toda essa dinâmica do Jonas, mas aqui fica essa questão muito importante para a gente. Entende que Deus é bom, entende que Ele tem te dado novas oportunidades para escrever uma página nova na história da tua vida. Entende que a misericórdia dEle se renova a cada manhã. Entende que Ele nos dá novas oportunidades para que a gente se renda à vontade dEle e a gente viva uma vida de serviço, de alegria, e não uma vida amarrada e arrastada. E é curioso que aqui, na sequência, a partir do verso de número 5, o livro de Jonas retrata que o Jonas foi a Nínive. O Jonas, de maneira muito negligente, ao invés de percorrer toda a Nínive, caminho de 3 dias, só percorreu 1 dia, pregou ali arrastado, na marra, mas ele pregou a palavra de Deus. Se arrependam, senão o juízo de Deus vai chegar. E sabe o que acontece? O rei de Nínive e a cidade de Nínive, eles entraram num jejum, demonstrando arrependimento diante de Deus, e clamaram a Deus. E Deus ouviu as orações, e Deus desviou o furor da sua ira sobre Nínive. Presta muita atenção. Nós, cristãos ocidentais, tá? Não só evangélicos,
mas evangélicos, católicos romanos, ortodoxos gregos aqui no Ocidente, a nossa cultura no Ocidente está muito tomada de uma ideia de individualismo, na qual leva a gente a achar que Deus está interessado só nas pessoas individualmente. E isso não é verdade. Observa que o Jonas pregou a uma cidade. E quem se arrependeu foi a cidade. Sabe o que significa? Que o chamado de Deus é pessoal e é coletivo. Deus chama pessoas individuais ao arrependimento. Mas Deus também chama comunidades ao arrependimento. Deus chama igrejas ao arrependimento. Deus chama cidades ao arrependimento. Deus chama empresas ao arrependimento. Não o CNPJ, tá? Mas o dono da empresa e seus funcionários também são chamados ao arrependimento. O prefeito, os vereadores, as autoridades do legislativo, a população de uma cidade também são chamadas ao arrependimento. É importante a gente entender e discernir que Deus trata conosco pessoal e coletivamente. Mas é curioso novamente que Nínive ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. E novamente a gente cora de vergonha, porque Nínive, uma cidade injusta, sanguinária, violenta, com gente que não cria em Deus, quando ouviu a palavra de Deus, teve uma reação diante da palavra de Deus muito melhor que a do Jonas. Em nome de Jesus Cristo, presta muita atenção. Se você se diz cristão, se você lê a Bíblia, se você ora, essa palavra é para você. E se você não é cristão, não crê no Deus Criador, no único Deus verdadeiro, essa palavra também é para você. Mas observa, você que se chama de cristão, que essa palavra em primeiro lugar é para a gente. Porque tem muita gente que não crê, que no momento de crer, ele tem uma atitude de arrependimento, de sinceridade diante de Deus, muito melhor do que muitas vezes a gente que se reúne dominicalmente, que tem Bíblia, lê a Bíblia e ora. E isso é para corar de vergonha, isso é para nos humilhar e para dar toda a glória a Deus. Porque toda a glória é devida a Ele, a glória é dele e não nossa. E muitas vezes Ele permite que isso continue acontecendo para que a gente entenda isso. Quando você orar e a oração for atendida, não cometa a loucura de ficar se gloriando como se a pessoa foi curada por causa de você. Porque quem realiza todas as coisas é Deus. E quem te chama para orar é Deus. E quem te move para orar é Deus. E quem atende a oração é Deus. Então glorifica a Deus. Quando você servir a Deus no ministério, e muitas vezes, vamos ser sinceros, a gente não serve a Deus com o amor que deveria, com a paixão que deveria, com a dedicação que deveria. Ao invés de fazer pouca coisa e ficar se gloriando do pouco que faz, e quando não fazemos como Jonas, que foi e pregou mal e porcamente, sem cumprir o trajeto da cidade de 3 dias, mas fazendo a coisa num terço, fazendo muito menos do que deveria fazer, se apegar com as oportunidades que Deus dá com paixão e com alegria. Quando a gente faz as coisas mal e porcamente, é Deus que deve ser honrado e glorificado. Um minutinho, tivemos problema técnico. Não tem enviar novamente? Desculpa, irmãos, tivemos um pequeno problema técnico, mas retomando. Quando Deus nos abençoa e usa a nossa vida, a gente deve ter atitude como tiveram os 24 anciãos no livro do Apocalipse. Eles se prostram diante de Deus e depositam diante dele as suas coroas. Por quê? Porque toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a Deus. O Jonas pregou a Nínive, presta muita atenção. Os ninivitas não se converteram porque o Jonas era bom. Os ninivitas não se converteram porque Jonas era consagrado. Os ninivitas não se converteram porque o Jonas era um grande exemplo de virtude. O Jonas deveria fazer o seu ministério com dedicação. Ele deveria ser um exemplo de virtude. Ele deveria, mas ele não foi. Mas mesmo diante das fraquezas e debilidades do Jonas, Deus cumpriu o seu propósito. E a glória foi dada ao nome dele. E eu e você, a gente precisa entender isso. Toda a glória pertence a ele. E eu e você, a gente precisa ter consciência de que por mais que a gente faça, melhor que a gente faça as coisas para Deus, a gente nunca vai alcançar um nível de excelência que Deus é digno. O único que alcançou esse nível de excelência é Jesus Cristo, que foi tentado em tudo e sem pecado. O que isso significa? Significa, então, eu posso viver uma vida relaxada, de qualquer jeito, porque afinal de contas Deus vai ser glorificado de qualquer jeito? De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Mas a gente precisa entender que mesmo quando a gente não faz o que deveria, da maneira como a gente deveria, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. E Ele continua agindo com graça, com perdão e com misericórdia na vida das pessoas. E Ele não dá a segunda chance só para o Jonas. Ele dá uma segunda chance para Nínive. Ele não dá a segunda chance só para indivíduos. Ele dá a segunda chance para comunidades, para cidades, para igrejas, para países, para a sua criação. Deus é bom. Ele é bom sempre. E Ele deve ser exaltado e glorificado. E a gente termina com o verso de número 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira. E quem acaba fazendo na verdade tudo é Deus. O Jonas tem pequenas participações, imperfeitas. Mas mesmo com as suas pequenas participações imperfeitas, mesmo sendo negligente, mesmo sendo duro de coração, mesmo agindo mal, mesmo depois de uma segunda oportunidade, Deus continua sendo bom com Jonas. E Deus com Nínive. E sabe o que isso traz para mim, para você? Que hoje Deus continua sendo bom. Que hoje Deus deseja escrever uma página nova na história da sua vida. Que hoje Ele nos chama para nos entregarmos à sua vontade, à sua palavra. E que hoje Ele nos chama a confiarmos nele, a entregarmos a Ele a nossa vida e a gente consagrar a nossa vida a Ele. Se você crê em Deus, olha para o Jonas e entende que Deus está te chamando para o arrependimento. Se você ainda não crê, olha para os ninivitas e entende o seguinte: Deus te chama hoje. E Ele quer encher a tua vida e o teu coração. E Ele quer revelar para você que Ele é Deus. E por isso, eu gostaria de orar com você nessa hora. E nós vamos orar para pedir a Deus que manifeste essa graça, essa misericórdia na nossa vida. Se você precisa de uma segunda chance, eu quero dizer para você que Deus é bom e Ele nos dá novas oportunidades. E Ele está aberto hoje a escrever uma página nova na história da sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa hora, por estarmos juntos e pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é Deus de graça e misericórdia. Porque o Senhor renova as Tuas misericórdias nas nossas vidas a cada manhã. Senhor, obrigado pela história do Jonas. Obrigado, Senhor, porque apesar do Jonas ser turrão, teimoso, duro de coração, apesar de mesmo diante de uma tão grande salvação que o Senhor derramou sobre ele, de um tão grande livramento, apesar da segunda chance que o Senhor deu, ele continuou servindo ao Senhor de qualquer jeito. Não servindo com alegria de todo o coração, mas desenvolvendo o ministério arrastado, na marra. E nós te louvamos pela Tua misericórdia na vida do Jonas. E nós te pedimos, Senhor, desperta a Tua igreja. Desperta a Tua igreja para que não seja uma igreja negligente e relaxada, porque o Senhor é digno. Mesmo que aqueles que estão ao nosso redor não sejam dignos, o Senhor é digno do nosso melhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. O Senhor é digno que a gente abrace o chamado que o Senhor tem na nossa vida e a gente sirva com alegria, sirva com zelo e faça tudo para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E não só no contexto da igreja, não só no contexto da comunidade de fé, mas em todas as coisas. O Senhor é digno que o nosso trabalho seja executado para a Tua glória, que os nossos relacionamentos sejam para a Tua glória, que todas as coisas na nossa vida sejam para a Tua glória. Nos abençoa, Senhor, e renova essa graça, essa paz sobre nós, e continua nos renovando, mas não para que sejamos negligentes, mas que o Senhor traga não apenas perdão da culpa do mal que se foi, mas que o Senhor nos encha do poder do Teu Espírito Santo, para uma vida nova de amor, de gratidão, de zelo, de servir ao Senhor com dedicação, com paixão e com alegria, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. E Senhor, se alguém nessa hora precisa de uma nova oportunidade diante de Ti, na Tua presença, eu oro ao Senhor para que da mesma maneira que o Senhor tocou os corações dos ninivitas e o Senhor se revelou, e eles no capítulo 3 se convertem ao Senhor e clamam a Ti, e o Senhor os livra do mal, desvia a Tua ira sobre eles. Senhor, derrama de perdão e de graça. Perdoa, Senhor, pecados.
traz perdão da culpa, porque o teu Filho amado, que é maior que o Jonas, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Teu Filho amado tomou sobre si a nossa culpa, a maldição e a morte, para, triunfando na ressurreição, trazer sobre nós perdão e nova vida para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque essa nova história que o Senhor escreve através do teu Filho amado, e a renovação de todas as coisas está no Evangelho, está em Jesus Cristo nosso Senhor, que já venceu todos os nossos inimigos, e em breve vai renovar e vai encher toda a criação com a tua glória. Por isso, Senhor, dá uma nova chance àqueles que estão quebrantados, àqueles que estão clamando por ajuda, àqueles que estão entristecidos nessa hora, angustiados. Vem trazer consolo, vem trazer graça e vem trazer paz. Vem manifestar a grandeza, a altura, a largura e a profundidade do teu amor e da tua graça. Vem revelar, Senhor, com toda clareza, que o Senhor é o Criador, que o Senhor é o único Deus verdadeiro, e que o Senhor é Deus que continua escrevendo página nova na história da vida, que o Senhor é Deus que continua chamando pessoas e comunidades para se arrependerem do mal, para se entregarem ao Senhor, para crerem no Senhor e viverem uma nova vida na tua presença. Toca, Senhor, manifesta a tua glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. E nessa hora, Senhor, que também vamos com alegria celebrar a ceia do Senhor, que o Senhor nos encha com a tua presença, que o Senhor nos abençoe com a tua graça, e que os teus planos de paz e de bem sejam confirmados na nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus escreva uma página nova na história da tua vida. Que Deus traga renovação. Que Deus traga graça. Que Deus traga alegria na vida. E que Deus traga um coração tão renovado a ponto de você não viver fazendo as coisas de maneira arrastada, como se fosse por obrigação, mas que em Deus e não no Jonas, não nos profetas e não nas pessoas, mas no próprio Deus, a gente encontre alegria, motivação e paz para ver uma nova vida cheia de alegria, de amor e dedicação a Deus para a sua glória. Que Deus os abençoe. E nessa hora, com alegria, como nós anunciamos durante a semana nos nossos grupos, nas redes sociais da igreja, a gente vai celebrar com alegria a ceia do Senhor. Se você se preparou com o pão e o vinho na sua casa, nós vamos orar nessa hora, pedir para que Deus os abençoe, e nós vamos orar consagrando a Deus o pão e o vinho. Se você preparou o pão e o vinho nessa hora e quiser conosco também participar da ceia, no momento em que estivermos orando e consagrando o pão e o vinho, eu quero convidar você a orar também e a abençoar, todos juntos. Vamos orar abençoando o pão e o vinho e agradecendo, porque a ceia é o momento em que a gente, na presença de Deus, porque Jesus está conosco agora, reunidos no seu nome. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei com eles. E estamos reunidos nessa hora, num só coração em Cristo Jesus. Que Deus manifeste a presença dele conosco. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus confirme sobre nós a sua graça e a sua paz. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo pão e o vinho que estão sobre a mesa. Obrigado porque eles nos trazem recordação do teu corpo que foi ferido na cruz pelos nossos pecados e do teu sangue que foi derramado na cruz para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque através do seu sacrifício único e suficiente, o Senhor derrotou todo o mal, o Senhor triunfou sobre o mal, o Senhor venceu até a morte na sua ressurreição. E em breve, aquilo que aconteceu com o Senhor, com seu corpo ressuscitado, o Senhor vai trazer a partir de si mesmo renovação a toda a criação. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro e assumiu a nossa condição de criatura, mesmo sendo aquele por meio de quem tudo que existe foi criado. E agora, ressuscitado, o Senhor vai renovar toda a criação a partir do teu corpo ressuscitado, através do teu Espírito que renova todas as coisas e traz vida na nova criação. Por isso, Senhor, nos abençoa com a tua presença. Obrigado pelo pão e o vinho que nós consagramos nessa hora no teu altar e dedicamos ao Senhor.
E obrigado porque o Senhor é Deus presente, é Deus que escreve uma página nova na história da nossa vida. E essa página nova foi escrita de uma maneira extraordinária através do Evangelho, através da tua cruz e da tua ressurreição, através da qual o Senhor vai renovar todas as coisas que já tem renovado hoje a nossa vida. Por isso nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. E Deus é bom. E Deus é Deus que escreve uma página nova na história da vida, que nos dá novas oportunidades. E a ceia é a celebração dessa graça de Deus. É Deus que veio ao nosso encontro para trazer perdão. Mas Ele não traz só perdão. É Deus que vem ao nosso encontro para nos fazer a habitação do Seu Espírito Santo. É Deus que vem ao nosso encontro e está conosco todos os dias até a consumação do século. É Deus que vem ao nosso encontro para escrever a cada manhã uma página nova na história da nossa vida, uma história de graça, uma história de amor e gratidão, uma história de perdão e de restauração. E porque Deus é bom e continua sendo bom, nós nessa hora celebramos a Deus a ceia com alegria. Porque o nosso Senhor Jesus, na noite em que haveria de ser traído, Ele tomou o pão em suas mãos, tendo reunido seus discípulos ao redor da mesa, deu graças ao Pai, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou um cálice em suas mãos e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem em memória de mim. Todas as vezes em que nós comemos o pão e nós bebemos o vinho, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, porque Ele virá. E Ele virá para fazer novas todas as coisas. Ele virá para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele virá para consumar essa nova etapa da história de todas as coisas que Ele veio inaugurar na sua vida, na sua cruz, na sua ressurreição. Em breve Ele vai voltar. E celebramos a ceia até que Ele venha, porque quando Ele vier, o mal que Ele já derrotou, Ele vai destruir. E não vai haver mais o mal, não vai haver mais pecado, não vai haver mais angústia, não vai haver mais doença, não vai haver mais distanciamento algum, não vai haver mais distância entre as pessoas. E Deus vai ser tudo em todos e vai encher todas as coisas com a sua glória. E essa é uma viva esperança que nós temos em Deus, na sua palavra. E porque essa esperança é real, está além da morte, nós louvamos a Deus com alegria. E nós celebramos essa fé, essa esperança que temos no Evangelho. E por isso, eu quero convidar você a estar fazendo parte da ceia com a gente. Você que preparou o pão e o vinho, tá? Nessa hora, quero convidar você a tomar o pão e o vinho, e a partir o pão e o vinho, e a comermos e bebermos para a glória de Deus, em nome de Jesus. O Everton vai estar louvando a Deus com a gente, tá? E se você está com crianças principalmente, você já pode ir comendo e bebendo, né? Mas quem puder, a gente vai convidar para tomar o pão e o vinho e aguardar só um minutinho para a gente comer e beber todos juntos. Enquanto o Everton está tocando então, e a gente louva a Deus junto com o Everton, você pode ir pegando o pão e o vinho, em nome de Jesus. Abrindo mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra.
nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Graças a Deus. O Ayrton está ali servindo do pão e do vinho, né? E nessa hora, em memória de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para a nossa salvação, em memória de Jesus, que atendeu o chamado do Pai com fidelidade, fez todas as coisas de todo o coração com o Pai, que orava ao Pai com alegria em todo o tempo, servia a Deus com alegria e exerceu misericórdia e graça com todas as pessoas com alegria, e nos salva, nos renova através do seu amor revelado na sua cruz, na ressurreição e na presença do seu Espírito Santo. A esse Jesus que é digno do nosso melhor, é digno que a gente viva uma vida de amor e gratidão, e é digno que a gente faça tudo para a glória dele, dando o nosso melhor para a sua glória. Em memória de Jesus que está conosco, está presente, vamos comer e beber em nome de Jesus. Quero convidar o presbítero Luiz Monteiro para vir aqui nessa hora à frente e estar fazendo uma oração de ação de graças, agradecendo a Deus por esse momento. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, Pai, pelo privilégio de sermos teus filhos, podemos estar aqui participando, Senhor, da ceia do Senhor. Graças te damos, Pai, porque Tu és um Pai amoroso, um Pai carinhoso, que cuida e zela dos seus filhos. Graças te damos, Pai, porque o Senhor é aquele que ouve e atende ao nosso clamor. É aquele que segura nas nossas mãos e nos leva, Senhor. Mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, Pai, o Senhor está ali conosco. O Senhor não nos deixa e não nos desampara. Pai, nós te agradecemos pelo seu amor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o nosso Pai. Tu és o Senhor dos senhores, Pai. A Ti toda a honra, glória, majestade e poder. Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, com tempos de alegria e de paz. No nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te louvamos. Amém. Obrigado, Luiz. Bom, irmãos, como o Everton anunciou, né, a Daniela não pode estar presente hoje. Daniela, Deus abençoe sua vida, Deus dê plena recuperação, traga graça e traga paz. A Dani, o Leandro, as meninas têm sempre nos auxiliado também nesses momentos aí da nossa live. Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado, Everton, que está aqui com a gente. O presbítero Luiz Monteiro está conosco, né, representando o conselho no momento da ceia. Obrigado pelo Lorival, está representando aí o Mage, que preparou os elementos da ceia com carinho para a gente. Obrigado aí, Lele e Miguel, estão conosco também lá no fundinho. Deus abençoe a sua vida, Deus confirme graça e paz. A gente quer fazer também, antes da oração final, um pequeno anúncio, tá? Com muita tristeza que eu anuncio o falecimento do reverendo Joaquim Plácido. O reverendo Joaquim, ele foi meu colega no seminário, um homem de Deus, uma pessoa muito querida. Ele faleceu, me parece que ontem, né? E ao que tudo indica de Covid, né? E o nosso para a família, que Deus possa estar abençoando e consolando, renova novas oportunidades na nossa vida e que Deus vai estar amparando, abençoando e sustentando a família e que todos nós possamos ser uma bênção na família nessa hora, orando, dando assistência e dando apoio. A família aí do nosso amado pastor Joaquim, os nossos sentimentos, a igreja que ele pastoreava, que Deus confirme graça e paz sobre a vida dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus. E nessa hora vamos todas as coisas com amor, com gratidão e com alegria para a Tua glória. A Ti a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que
que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a alegria, a consolação, a esperança e a renovação que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, confirme graça e paz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.